Foi 1 minuto. Beleza. Então, a procuradora, ela dizia o seguinte, olha, a família tem que parar com essa ideia de que as crianças pertencem a ela, a família, né? E ela tem que entender que a criança pertence ao Estado. Ou seja, você não pode criar o seu filho, você não pode ensinar para ele os seus valores, porque a criança não é sua, a criança é do Estado. De onde vem isso? Marxismo, tá? Do Engels, fortemente influenciado por Marx. E isso é mais antigo ainda, tá? Você vê isso acontecendo nos dias de hoje, você vê isso nos discursos modernos, tá? Mas isso é mais antigo ainda. Da onde foi que o Marx pegou isso? A gente pode rastrear, talvez a gente pode ir até mais longe, mas podemos rastrear isso no Príncipe, do Maquiavel, né? O Niccolò Maquiavel, ele escreve, né, um tratado de conselhos aos Médicis, lá italianos, e aí ele, de muitas coisas que ele escreve, ele fala assim, olha, quando um chefe de família, um nobre, alguém, cometer algum crime que seja passivo de morte, puna, condene à morte, mate a pessoa, mas não retire os bens da família. Olha só o que ele fala, porque é mais fácil a família perdoar um pai que foi morto do que um rei que retirou os bens dela. Então, essa questão do legado do bem, você legar, né, deixar de herança as suas propriedades, isso é uma coisa que os marxistas perceberam, que enquanto for direito, a pessoa vai lutar por isso. Então, a ideia do Engels é aniquilando a família, ou seja, a gente volta, ao invés de combater a propriedade privada, a gente pode cancelar ali ou tornar inviável a transmissão da propriedade. Porque se alguém morre sem deixar herdeiros, a propriedade passa naturalmente por Estado e ninguém vai reclamá-la, ninguém vai brigar por ela. Então é uma das formas de você reduzir conflitos no futuro, é aniquilando com a família. É por isso que o ataque à família é sistemático. Bom, o Marx, ele fraudou discursos, ele fraudou resultados de pesquisa, a industrialização foi realmente muito complicada, tá? Bastante, o início da Revolução Industrial, o século XVIII, o século XIX, foi realmente bastante complicado, mas ali no século XIX, já meados do século XIX, por volta da metade do século XIX, né, as coisas já estavam começando a melhorar, havia algumas empresas boas de se trabalhar. Quando chegamos no século XX, então, Henry Ford, aquela preocupação toda com o funcionário e tudo mais, mas já no século XIX, na época do Marx, já haviam empresas mais preocupadas em proteger o funcionário e tudo mais, já havia algumas leis que estavam surgindo para a proteção do funcionário, e o Marx, ele tinha um cuidado de ir, quando ele queria fazer pesquisa, ir naquela empresa que ele sabia que o funcionário era maltratado ou havia maiores abusos. A culpa sempre é do capitalista, né, do capitalismo. Bom, o capitalismo é uma corrente filosófica, ideológica, econômica, humana também, ela tem as suas falhas, ela é pecaminosa, mas o capitalismo, qual é a vantagem do capitalismo para o socialismo? Bom, primeiro que o capitalismo ele gerou riquezas, né? Pobreza sempre houve. Na Idade Média todo mundo era pobre. Mas na Revolução Industrial as crianças começaram a trabalhar. Não, as crianças sempre trabalharam. E o trabalho no campo ele sempre foi perigoso. Tá? Você tinha animais perigosos, você tinha um boi selvagem, você tinha lobos na Europa, aqui você tinha, enfim, outros animais. Sempre foi perigoso e sempre foi trabalho muito pesado. E as crianças sempre trabalharam bastante. Jornadas extensas, de 10 horas e muito mais. A diferença é que, com o capitalismo, com a revolução industrial propriamente dita, você consegue agora pagar as crianças pelo trabalho que elas fazem. Mas a criança ganha menos, porque ela trabalha menos, ela tem menos capacidade de trabalho, ela carrega menos peso, ela aguenta menos, tá? Então, o capitalismo gerou essa possibilidade. Outra coisa também
em relação ao capitalismo é que ele é um sistema de liberdades. Tá? Você pode empreender, você pode trabalhar, você pode buscar ascender, e nós temos vários exemplos disso, tá? Enfim, as grandes redes de supermercado, de food, né? de comida, McDonald's e tantas outras por aí, que elas cresceram por causa da liberdade. Começou numa garagem e o negócio se tornou uma empresa mundial, tá? Isso é possível no sistema capitalista. Mas você tem pessoas ricas e pessoas pobres. Sim, qual é o problema disso? Isso sempre houve, né? Só que o capitalismo criou possibilidade de você gerar mais pessoas ricas. O socialismo não, você tem menos desigualdade, mas em compensação todo mundo é pobre. Né? Todo mundo é pobre, todo mundo é pobreza. Não é incomum, por exemplo, em Cuba, que é um país socialista, um taxista ganhar mais do que uma médica, que um médico, porque o taxista ele recebe turistas e ele recebe gorjetas em dólar, né? Então ele ganha melhor do que um médico, e às vezes a médica ela precisa aumentar o seu salário vendendo o corpo, se aventurando na prostituição. Então, o marxismo tem todos esses problemas. Bem, no final do século XIX, início do XX, a situação do proletariado, né, que é a ideia do Marx, né, que a teoria marxista ela tem um nome, que é a teoria materialista dialética, ou seja, tudo é material e uma dialética, ou seja, um conflito de ideias. A dialética não foi inventada por Marx, é lógico, né, mas a ideia do Marx é que você o tempo todo, a dialética o tempo todo, né, você tem a tese, a antitese, ou seja, o contraditório, você junta e forma a síntese. Aí você pega uma nova antitese daquela síntese e vai indo. Então o próprio marxismo, né, originalmente, ele já é um sistema mutante, né, que ele vai se amoldando. Mas inicialmente o Marx ele entendeu que havia sempre um conflito entre um grupo de exploradores e um grupo de explorados, tá bom? Bem, Marx o que ele percebeu? Ele percebeu que ele deveria colocar o proletariado contra essa elite burguesa, essa elite rica de empresários e tudo mais. Mas com o passar do tempo, a situação do proletariado, do trabalhador braçal, ela vai melhorando, os caras vão começando a receber melhores salários, eles vão galgando postos dentro da empresa, e aquela revolta que sempre há de patrões e empregados, né, dos empregados para com os patrões, ela vai diminuindo à medida que o trabalhador melhora. Isso não é tão incomum assim como a gente pensa, tá? Você tem uma ideia, o escravo, para o escravo, ascender socialmente não era ser liberto, era ele ter um escravo também. Quando ser liberto era desejável, mas ter um outro, você que ex-escravo, ter um escravo, aí você ascendeu socialmente, tá? É quando você ascende de fato. Bom, século XX, um marxista, um socialista comunista italiano, ele percebeu que precisava adaptar agora o discurso, porque o proletariado já não estava mais revoltado com seus patrões. O nome dele é Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci ele percebeu, estava preso, e ele percebeu que precisava criar um novo proletariado. E aí o que ele faz? Ele começa a criar um método, um novo marxismo, que cria grupos antagonistas, grupos em constante conflito. Tá? Junto com ele, mais ou menos na mesma época, na Alemanha, em Frankfurt, existe uma escola, um grupo de estudiosos, chamada Escola de Frankfurt, que está desenvolvendo algo muito parecido. Quando essas duas teorias se unem, né, de ocupação de espaços e transformação criação de um novo proletariado, quando essas duas escolas se unem, elas formam o novo marxismo que nós temos hoje. Qual era a ideia do Antônio Gramsci e da Escola de Frankfurt?
Nós precisamos criar novos grupos antagonistas, colocando a sociedade em conflito o tempo todo. Porque um grupo, né, dividido, uma sociedade dividida, é facilmente conquistada. Bom, o que eles fizeram então? Então jogam homens contra mulheres. Eu lembro na década de 80, quando nos programas infantis colocavam meninos contra meninas, né? E ali começou a disputa mais, pelo menos, até a gente consegue rastrear ali aquela disputa mais enfática entre meninos e meninas, um tentando provar que é melhor do que o outro, quando na verdade deveriam trabalhar em conjunto, um ajudando o outro na sua capacidade, cada um bom numa área, auxiliando um ao outro. Mas a ideia do Gramsci era criar antagonismo, né? Criar inimizades, menino contra menino, homens contra mulheres, ricos contra pobres, brancos contra pretos, enfim, homossexuais contra heterossexuais. E aí você vai dividindo a sociedade, e quando você divide de novo, e divide de novo. E aí você chega, por exemplo, no movimento feminista, não basta você ser feminista, porque se você for feminista branca, você não tem lugar de fala em relação ao feminismo negro, e aí você não é feminista o suficiente, porque você não é negra, e você deve se calar, você é uma racista em desconstrução, e essas bobagens todas, tá? Porque é a tentativa de criar antagonismos. Muito cuidado com isso, porque o que Marx apresenta, e que os marxistas apresentam, é um paraíso sem Deus. Não existe nada de cristianismo no marxismo, tá? Mas Jesus ele apresentou alguns conceitos socialistas. Não, Jesus falou que nós deveríamos cuidar dos necessitados. A Bíblia ensina isso. Devemos dividir o nosso pão com o outro, mas isso é uma coisa não do Estado, não de um tutor maior que detém toda a riqueza. Porque uma das acusações que os socialistas fazem com relação aos capitalistas é que eles acumulam riqueza. Só que você tem muitos grupos com riqueza. E no socialismo você só tem um poderoso. Toda a riqueza acumulada num lugar só, que é o Estado. E quem controla o Estado controla tudo. Quem é mais concentrador de riquezas? Quando a maioria da população está na mais absoluta miséria. A diferença, né, de riqueza, a desigualdade social é um problema. Nos países como os Estados Unidos, você tem muito mais desigualdade do que na Venezuela. E qual é o melhor de se viver? Na Venezuela, em Cuba, você não tem quase desigualdade social, porque todo mundo é igual na miséria. Então, esse é um dos grandes problemas. Mas o capitalismo, ele é bom? Na verdade, o bom é estar no céu. Bom é estar quando nós estivermos com Cristo. Tudo que o homem criar é frágil, é falho, mas tem coisas piores do que outras. E ainda o conservadorismo é o melhor caminho que nós temos aqui neste mundo. Vamos lá, seguindo aqui o evolucionismo. Bom, a teoria evolucionista que nós conhecemos, ela é derivada da teoria do Darwin. De vez em quando acontecem as coisas assim, os brancos na cabeça. Do Charles Darwin. Mas ele não foi o primeiro evolucionista. Tá? Para você ter uma ideia, o próprio avô dele já era um evolucionista famoso. É lógico que o Darwin suplanta o seu avô. Mas antes do Darwin, você tem, por exemplo, o lamarckismo. O Lamarck, ele ensinava que a teoria dele, chamada a teoria dos caracteres adquiridos, que o indivíduo ele conseguia produzir sua própria evolução, né? À medida que você alterava o exterior do indivíduo, você alterava o interior. Então, inclusive a explicação dele para a girafa ter existido é que a girafa originalmente ela era uma espécie de um cavalo, né? Que ele comia folhas de árvore, e à medida que ela vai esticando o pescoço para alcançar os galhos mais altos, o pescoço das gerações em diante da girafa foram crescendo. Inclusive ele acreditava que se você fosse um halterofilista, naquela época era muito incomum, hoje em dia tem academias a cada esquina aí, né? Então todo mundo quase faz halteres, por assim dizer, né? faz academia, né? Exercita os músculos,
mas ele acreditava que se você fosse um halterofilista, o seu filho nasceria musculoso já. Bom, enfim, não conseguiu se comprovar essa teoria e ela acabou sendo abandonada, embora resquício delas existam até hoje. Né? Na verdade, a teoria do Darwin é um tapa, ele deu um tapa na teoria do Lamarck, deu uma melhoradinha, tornou ela mais palatável e mandou, e foi aceito. Ela tem um monte de problema, tá? Bom, e o Darwin era um pesquisador, um naturalista inglês. Ele entrou num navio, né? Foi enviado num navio chamado Voyager, e esse navio deu uma volta em quase todo o mundo, e ele inclusive esteve no Brasil. Ele gastou muito tempo na ilha de Galápagos, e ali ele observou, eu vi uma vez uma repórter, né, dizendo que foi quando completou 150 anos 2009, portanto, 150 anos da viagem do Darwin, melhor dizendo, da publicação do livro do Darwin, né, A Origem das Espécies. E ela dizia que o Darwin viu a evolução acontecer na frente dele. Isso aí é loucura, né? Eu olhei e falei, não, tá passando vergonha e não sabe. Nem o Darwin se atreveu a dizer um negócio desse, né? Pois bem, ele viu lá o bico das aves, né, dos trilhões, e aí ele viu as tartarugas, viu os lagartos e tudo mais. A ilha de Galápagos é um lugar bastante exótico. Parece que tem o clima do mundo inteiro num lugar só, e animais do mundo inteiro num lugar só. E aí o Darwin escreveu o seu livro ali, entendendo que o mais apto ele permanece, tá? E o menos adaptado ele acaba se extinguindo. Isso não é nenhuma mentira, isso é verdade, isso é observável. A gente consegue observar que o mais apto ele realmente vai sobreviver, vai se adaptar melhor, e o menos apto não vai se adaptar tão bem, mas isso não explica evolução, tá? Isso explica, você pode até entender que exista, e realmente existe, algumas alterações, microevoluções que nós chamamos, né? O cachorro ele muda de forma, a gente consegue inclusive induzir essas mudanças, mas o cachorro continua sendo um cachorro sempre, né? Ele não muda, ele não deixa de ser cachorro. E se você começa a pesquisar bem como funciona a leitura de DNA, quando fala, olha, o animal ele é tantos por cento parecido com o ser humano, e você vai observar um aspecto dele que é mais parecido. Na verdade, nós somos mais parecidos com o porco do que com o macaco, pra você ter uma ideia. A nossa pele é mais parecida, a textura da nossa pele é mais parecida com a textura do porco. Os órgãos internos do porco são mais parecidos com os órgãos humanos, inclusive até o conto da Branca de Neve já percebia isso. Quando o caçador ele quer forjar o coração da Branca de Neve, ele pega o coração de que animal? De um porco, ou seja, o cara nem era cientista, os irmãos Green nem eram cientistas, mas o senso comum já sabia que havia semelhanças. Quer dizer então que nós evoluímos o porco? É isso que você está propondo? Não, está propondo para vocês que Deus nos criou assim. Tá? Que Deus nos criou assim. E nós temos conceitos que explicam isso, tá? Que mostram isso. Outros problemas da teoria evolucionista, o primeiro de todas elas, os evolucionistas não conseguem explicar como foi que a vida surgiu. Tá? Depois nós vamos comentar isso no próximo módulo. Mas, enfim, o Charles Darwin, a teoria do Darwin foi apresentada na Inglaterra e imediatamente ela ganha proporções gigantescas. Ele se torna majoritário, todo mundo defende, apesar de que parece que o Marx, ou melhor, do que o Darwin mesmo não defendia completamente isso, ele ainda nutria alguma crença em Deus. Isso ficou mais claro. A esposa dele, bastante cristã, quando a filha dele fica doente e morre, ele acha que a culpa é ele e a esposa acreditam que a culpa é dele por ter proposto uma teoria que de alguma forma ofendia a Deus, e não estou afirmando, e a gente não pode dizer que Deus castigou ele matando a filha, não é isso, tá bom? Mas era a crença que eles tiveram naquele momento. Então isso demonstra que havia a crença no Darwin, né, na pessoa de Deus. Então
o Darwin, mas a teoria do Darwin é a majoritária. Ela tem um monte de problemas, ela não consegue explicar como que se deu a origem, como que surgiu a vida, e essa teoria ela já recebeu já sofreu várias alterações ao longo do tempo, tá? E de certa forma ela ainda está muito ligada ao evolucionismo do Lamarck, tá? Que propõe que mudanças externas, eles acreditam que acaso, né? O acaso provoca, sem querer, aconteceu uma mudança ali, um animal nasceu colorido ou tudo mais, e aí ele acaba tendo vantagens. O problema é que as mutações que nós enxergamos na natureza, elas nunca são uma vantagem. Pelo contrário, as mutações sempre são desvantagens. Tem até um vídeo que tem no YouTube, inclusive. É bom esses vídeos no YouTube, né? Fica para todo mundo ver. É só você pesquisar, ou seja, quando você não sabe é porque você não pesquisou, você não procurou. E o entrevistador pergunta para um evolucionista: me fale um caso de macroevolução que tenha produzido benefícios para o ser, né, mutado, aquele que nasceu com mutação. E aí é extremamente constrangedor, porque o evolucionista fica assim, e aí fica assim até cortarem, porque o cara não encontra nenhuma defesa, né, nenhum caso, nenhum exemplo de mutação, de macroevolução, que tenha trazido benefícios para o evoluído. Bom, esses três grupos, então, eles constituem os grandes adversários do cristianismo. Então, o ateísmo, né? Existem os campeões, eu disse dos 4 cavaleiros do Apocalipse, aí, os 4 cavaleiros do ateísmo, mas existem na era moderna, né? Outros, né? O Karl Marx mesmo, o cristianismo é o ópio do povo, né? Nós temos o Nietzsche, né, que ele defendia que o cristianismo era algo criado para manter o homem controlado. O homem não explora todas as suas potencialidades por causa da crença, né, da fé, da religião. E aí ele vai defender que a crença, a religião foi algo inventado pelos escravos, né? Porque eles se ressentiam dos seus senhores, e aí eles criaram um Deus, né, as divindades, e todas essas divindades dizem que um dia vão castigar o explorador, né, aquele que explora, aquele que oprime. Essa é a ideia do Nietzsche. Nietzsche chegou inclusive a escrever no seu livro, né, Assim Falou Zaratustra. Engraçado que ele usa o nome Zaratustra, né, um dos nomes do Zoroastro, que era a religião persa, né? E aí ele no Zaratustra ele fala que Deus morreu, né? E aí quando o Nietzsche morreu, um jornal britânico ele lançou uma nota assim: Deus morreu, assinado Nietzsche. E aí embaixo ele colocou: Nietzsche morreu, assinado Deus. Quer dizer, o fato de Nietzsche alegar que Deus morreu, havia morrido, não mudava o fato de Deus continuar existindo. E quando Nietzsche morreu, Deus assinou embaixo: Nietzsche está morto. E realmente ele estava morto, morreu. O Nietzsche tinha um problema, e talvez o que eu vou dizer aqui possa soar um argumento ad hominem, um argumento, o termo latim que a gente diz quando o argumento é contra o homem, mas o Nietzsche ele tinha sífilis. Isso dava um problema, porque a sífilis ela afeta o cognitivo, né? Afeta a mente, e o Nietzsche ele tinha alguns problemas, ele tinha vários momentos de loucura, e alguns momentos de sobriedade. Existem coisas boas no Nietzsche, a gente tem que confessar, mas ele tem esses problemas aí, a gente precisa levar isso em consideração. O Marx, por outro lado, acreditava que a religião era algo criado pela elite. Então a elite criou a religião e impôs sobre os dominados, toda a religião, tá? O cristianismo era só uma delas, problemáticas também. Conforme a imagem do Marx, né? A concepção do Marx, não a minha, a concepção do Marx, mas criada pela elite para manter o
proletário, né, manter o oprimido sob controle, com a ideia de que, olha, fique quietinho aí, obedeça, bonitinho, porque no fim vocês têm o céu. Vocês vão ter uma recompensa para isso. Tá? Bom, ambos estavam enganados. Plantinga, ele trabalha um conceito bastante complexo, mas eu vou tentar explicar rapidinho aqui para vocês, mas ele defende que a religião, tá, ela faz parte da nossa estrutura noética, e noética não vem de Noé. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, ele falou, noética vem de Noé, da arca? Eu falei, não, noética vem de nous, tá? É a palavra para mente, então ela faz parte da nossa estrutura mental, e isso é defendido, o Calvino já falava disso, né, dos sensus religiones, né, o semente da religião, o senso de divinitatus, né, semi-divinitatus, a semente de Deus, o senso de que existe uma divindade. Antes dele, muito antes dele, Agostinho já trabalhava isso. Então, essa compreensão de que há um ser, desde que existe alguém que criou tudo isso, quando a gente olha a complexidade do universo, a complexidade da vida, a complexidade de nós mesmos, a estrutura de uma célula, a estrutura do universo, todas essas coisas que estão totalmente afinadas, sintonia fina e todas as outras coisas, a gente olha e a gente só pode concluir, desde de tempos imemoriais, o homem olha para isso e fala, alguém criou isso, isso não vem do nada. Mas aí a gente encerra aqui a nossa segunda etapa, nosso segundo módulo, e daqui a pouco a gente vem para resolver os problemas. Embora a gente já tenha dado alguns spoilers para vocês aí do que vem pela frente. Até daqui a pouco. Sim.